Boa noite, pessoal. Estamos gravando, tá? Caso alguém não se sinta à vontade para gravar, é só sinalizar aqui, tá? Professor, não me sinto à vontade, aí eu paro a gravação, tá? Se todos concordam, não precisa fazer nada. Se todos concordam, é só continuar como estão. Eu pergunto porque é que alguém não quer ser gravado. Aí a gente tem que parar a gravação, né? E aí eu teria que dar outro modo para compartilhar o conteúdo. Ia ser ruim para quem não assiste a aula, né? Porque depois não teria como acessar o vídeo. A propósito, vocês viram que eu já alimentei o Ava, não é? Com o vídeo das últimas aulas, com o programa, etc. Então, deem uma olhada e avisem aos colegas, porque quem não está conseguindo acompanhar todas as aulas, vai lá e assiste. Tá bom? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um professor que é um patrimônio da antropologia nacional, tá? Roberto Cardoso de Oliveira. Tá? Então, ele é um patrimônio da antropologia nacional. Tá? E aí eu fui ali na minha cabeceira pegar o caderno, né? O caderno né, de memórias de uma reunião da antropologia brasileira que teve aqui em Olinda, em 2003. Foi a primeira reunião da antropologia brasileira que eu participei. Foi aqui em Olinda, aqui do lado. Eu estou em Recife, foi ali em Olinda. E foi uma reunião que comemorava os 50 anos da Associação Brasileira de Antropologia. E eu estava olhando aqui as fotos, né, vendo fotos aqui dos outros professores que são ali, assim como o Roberto Cardoso de Oliveira, um patrimônio da antropologia nacional, tá? E não confundir, né, o Roberto Cardoso de Oliveira e o Luiz, tá? E o Luiz Cardoso de Oliveira, tá? Que Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, que é filho do Roberto Cardoso de Oliveira. Né? Para quem está começando na antropologia, às vezes a gente confunde. O Roberto Cardoso de Oliveira já faleceu, e o filho dele, Luiz Roberto Cardoso, assumiu ali, herdou, né, do pai digamos assim, essa memória histórica da antropologia nacional. Tá? Então, não confundam. E esse é o autor que a gente vai trabalhar hoje, especialmente um texto curto, mas um texto muito profundo, né, chamado Tempo e Tradição, interpretando a antropologia. Tá? É um capítulo em que o Roberto Cardoso de Oliveira ele vai apresentar... cadê, meu Deus? Ele vai apresentar... Não, perdi, não, tá aqui. Ele vai apresentar, tá, esse quadro, tá, com as matrizes do pensamento antropológico, né? A escola sociológica francesa, tá? A escola funcional estruturalista britânica, a escola culturalista americana, que é o que a gente vai ver em antropologia clássica, e a escola interpretativa do Clifford Geertz, que vocês vão começar a trabalhar a partir do próximo semestre, tá? E aí ele vai falar sobre o modo como essas 4 escolas se inserem nessa tradição de pensamento filosófico, essas 2 tradições de pensamento filosófico, e como essas 4 escolas trabalham a temporalidade histórica, tá? Nas suas metodologias, ou seja, nas suas epistemologias. Deixa eu fechar a janela. Então, apesar de ser um texto curto, é um texto muito denso, que ele está fazendo um diálogo muito profundo com a filosofia, tá? Como eu já introduzi no finalzinho da aula passada. Bom, e quem foi Roberto Cardoso de Oliveira? Né? Roberto Cardoso de Oliveira foi praticamente um dos fundadores da antropologia nacional. Tá?
não vou dizer fundadores, mas um dos intelectuais que contribuiu para consolidar a disciplina. Tá? Então, para vocês terem ideia, ele nasceu ali, né, na primeira metade do século XX, tá? Se formou em filosofia, é a primeira formação dele, filósofo. Isso explica o modo como ele argumenta nesse texto, né? Você percebe que é um texto de uma pessoa versada em filosofia, que tem bastante bagagem em filosofia. Como vocês sabem, todas as disciplinas científicas, elas surgem da filosofia, né? Elas são ali filhas da filosofia, como se diz. E Roberto Cardoso de Oliveira, ele tem contribuições fundamentais para as ciências sociais e para a antropologia no Brasil. Tá? Bom, primeiro, nos estudos de etnologia dos povos indígenas. Tá? Então, Roberto Cardoso de Oliveira tem uma longa produção intelectual voltada para o mapeamento e para o entendimento e também para produzir estratégias, né, que deem visibilidade às demandas dos povos indígenas. Então, ele tem, ao longo da sua trajetória, trabalhado com bastante proximidade entre os povos indígenas, né? Tem desenvolvido trabalhos com autores assim fundamentais da etnologia indígena, como Darcy Ribeiro, né? Como o próprio João Pacheco de Oliveira, etc. Ele esteve ali inserido naquele contexto, junto com Darcy Ribeiro, de intelectuais, né, que auxiliaram na demarcação da área de reserva, que hoje é o Parque do Xingu, etc. Então, ele sempre foi um intelectual muito produtivo e muito atuante nessa temática dos povos indígenas. Mas, como eu disse, ele é formado em filosofia. Então, ele tem ali também uma grande contribuição. Cadê aqui meu mouse? Uma grande contribuição para pensar agora, para pensar, né, questões epistemológicas, né, questões referentes às condições de possibilidade de se abordar determinados objetos de estudo, a questões que dizem respeito à renovação metodológica, né, para se trabalhar determinados objetos de estudos característicos da antropologia. Tá? E ele tem também se dedicado, né, a produzir não só, né, novas diretrizes metodológicas também, mas novos insights teóricos, né, contribuições teóricas também muito importantes para a antropologia. Né? Esse artigo é um artigo que ele escreveu curto, na verdade é o fruto de uma palestra que ele fez, tá, num seminário de antropologia, que, se não me falha a memória, era um seminário sobre Heidegger. Aqui na apresentação tem, daqui a pouco a gente chega, mas ele produziu esse seminário que foi depois transcrito e se transformou nesse artigo. Tá? Então, ele tem ali se dedicado bastante também à teoria, não só a questões metodológicas, não só a questões que envolvem os povos indígenas, mas também a questões teóricas. Né? Para quem leu esse artigo, você vê que ele faz uma crítica, né, ao fato de nós, né, fazemos antropologia, fazemos qualquer tipo de ciência, especialmente antropologia, ao sul do Atlântico, né, a gente recorrer em demasia a teorias que vêm do exterior. Né? Como a gente viu nas últimas aulas, a antropologia é uma ciência que surge entre alemães, ingleses, americanos e franceses. Então, nós, uma ex-colônia de Portugal, né, uma ex-colônia europeia, a gente, né, durante muito tempo, a gente coletou muitos dados para que os europeus
americanos, ingleses e alemães interpretassem e pensassem novas teorias. Então, ele é muito crítico desse arranjo. Ele, ao fim do texto, ele exalta que é chegado o momento da gente fazer uma autocrítica à antropologia que a gente produz, né, como um país em desenvolvimento, como um país que foi uma ex-colônia europeia, e que a gente, né, produz ali novas teorias para nos explicarmos enquanto sociedade. A gente não está recorrendo a teorias que vêm de fora. Então, apesar dele não falar assim, né, enfaticamente sobre isso, esse texto é um texto, não me falha a memória, de 88, momento em que o Brasil, né, estava ali revendo sua Constituição, lançando a sua Constituição, né, democrática, etc., que agregava ali, né, valores que dialogavam com a diversidade cultural. O Roberto Cardoso de Oliveira, ele está fazendo ali um diálogo não evidente, porque ele não fala, mas com essas teorias que a gente está vendo hoje em dia, né, aí bastante em evidência, né, teorias pós-coloniais, teorias decoloniais, etc. Que são esses teóricos que procuram pensar novas possibilidades teóricas para, né, a partir dos lugares que eram um berço de exploração da Europa, como as ex-colônias da qual o Brasil faz parte. Então, Roberto Cardoso de Oliveira, ele recebeu uma forte influência do pensamento francês. E quando a gente fala do pensamento francês, né, a gente fala especialmente do pensamento racionalista. A França tem uma tradição filosófica que ela construiu, né, de um modo que, para quem olha assim, né, para quem vem das humanidades, parece que ela foi ali, né, ela construiu ali uma retórica de modo que ela se apresenta como a herdeira, né, da filosofia grega, né, do pensamento filosófico ocidental. Tem uma tradição ali que vem sendo construída desde o Iluminismo, tá? Que dialoga com um pensamento clássico grego, né? Descartes, né, era francês, Renatius Cartésio, René Descartes, era um pensador francês, né, que teve ali um papel fundamental em definir o pensamento racionalista, né, que é uma corrente de pensamento que parte do pressuposto de que nós, seres humanos, né, temos ali conhecimentos inatos, né? Nós temos ali, nascemos com um tipo de, né, racionalidade, né, de inteligência inata, e à medida que nós vamos, né, nos desenvolvendo, essa racionalidade vai aflorando, e, bom, você se autoconhecendo, né, conhecendo as bases do saber filosófico racionalista, você consegue, né, ser um ser humano, né, responsável pela gestão do seu corpo, você consegue ser um humano responsável pela gestão da sociedade, pela gestão dos problemas que envolvem, né, a política, a relação com a natureza, etc. Então, o Florestan Fernandes, ele vem dessa tradição francesa conhecida como racionalista, que é uma tradição que, né, surge ali com Platão, né? No Iluminismo, ela ganha bastante força, né? René Descartes, ele escreve o Método, que é o livro em que ele argumenta que a partir do saber racional você pode, né, a partir de um método racional, você pode gerir todas as esferas da sua vida cotidiana, política, sua relação com a natureza, etc., de modo eficiente, de modo, né, harmônico. E a gente vai falar sobre esses conceitos quando estivermos chegando naquele quadro, tá? Racionalismo, empirismo, etc. Ele foi aluno de Florestan Fernandes, né, que é outro totem, outro patrimônio das ciências sociais brasileiras, né? Então, ele foi aluno de Florestan Fernandes, na USP. Depois que ele se formou em filosofia, ele foi fazer pós-graduação em antropologia. Tá? Esse é o Florestan Fernandes, né? Uma matéria ali, numa revista chamada Valor Econômico, comemorativa do centenário do Florestan Fernandes.
E ele fez seu doutorado ali entre 62 e 66, tá? Estudando justamente os povos terena. Tá? O título da tese dele foi A Integração dos Terena numa Sociedade de Classes. Né? Quem conhece Florestan Fernandes a fundo sabe que ele tinha bastante interesse em saber como esses grupos, né, que foram fundamentais, né, para formar a sociedade brasileira, se integraram na sociedade brasileira. Né? A gente tem, de um lado, Gilberto Freire, boasiano, estudou com Boas, em Colômbia, nos Estados Unidos, que, com todos os defeitos teóricos, é um dos primeiros a dizer, olha, a sociedade brasileira não é formada só, né, pelos portugueses vindo da Europa, a sociedade brasileira é formada principalmente, né, pelos africanos que vieram para cá, né, tirados à força da África, e pelos povos indígenas que aqui já estavam. Florestan Fernandes, também empenhado em compreender a sociedade brasileira, mas de uma forma um pouco mais, digamos assim, não sofisticada, mas atenta a esses detalhes problemáticos, né, negligenciados por Freire. Ele vai transcender Freire no sentido de, sim, foram importantes, mas esse negócio de democracia racial, como síntese, não explica muita coisa. Como é que eles foram integrados à sociedade brasileira? E o Roberto Cardoso de Oliveira, ele vai absorver essa influência na sua tese de doutorado, e a tese de doutorado dele é justamente tentando entender como esse povo indígena terena, se me falha a memória, fica ali no interior de São Paulo, ali sudeste, talvez ali um pouco no centro-oeste, como esse povo ele foi integrado a essa sociedade brasileira de classes, né, que se configurava ali na segunda metade do século XX. Vocês estão saindo aí de sociologia, né, vocês sabem que esses autores paulistas têm aquela hipótese, né, do capitalismo tardio, né, que o Brasil adentrou no sistema capitalista, que divide a sociedade, né, em classes produtivas, classe trabalhadora, burguesia, etc. E ele está interessado em entender como, dentro desse cenário, esses povos indígenas foram integrados dentro dessa sociedade que começa a se configurar após a abolição da escravatura. Sai de um regime trabalhista escravista e entra num regime trabalhista a partir de base salarial, a partir do salário, a partir dessa lógica de uma sociedade de classes. Tá? E esse texto, pessoal, né, ele está mais inserido, tá? Ele está mais inserido aqui, olha, nesse terceiro bloco de contribuições do Roberto Cardoso de Oliveira, para a gente pensar a antropologia, que é esse bloco que ele está refletindo, né, as bases epistemológicas da antropologia e do fazer antropológico. Então, estou falando bastante da contribuição que o Roberto Cardoso de Oliveira teve como um todo, mas o foco da nossa aula hoje é entender a antropologia entre as outras ciências, né? E a antropologia entre as outras ciências como uma ciência que tem uma tradição filosófica específica, que tem ali um modo específico de trabalhar ontologicamente, metodologicamente, a definição do seu objeto de estudo e a definição das abordagens e dos métodos através dos quais, por meio dos quais ela vai abordar esse seu objeto de estudo, que, como nós vimos nas aulas passadas, é a cultura como mediadora do comportamento humano em grupo. Então, em uma frase, qual é o objeto de estudo da antropologia? A cultura como mediadora do comportamento humano em grupo. A cultura como um conjunto de regras, né, que são compartilhadas por um grupo, né, e a partir disso orienta o nosso agir um com os outros e com os outros grupos. Um com os outros do mesmo grupo e entre os outros grupos. Então, é nesse terceiro bloco aqui, tá, de contribuições do Roberto Cardoso de Oliveira, que a nossa aula hoje vai se desenvolver.
Então, nesse texto, Tempo e Tradição, um textinho de 10 páginas, interpretando a antropologia, que foi lançado nesse momento, né, em que o Brasil estava saindo ali, né, da ditadura militar. Há uma forma muito simples da gente definir se um regime ele é uma ditadura ou uma democracia. Basta você olhar, né, como funciona, por exemplo, um direito básico de voto. Tem direito a votar? Não, não tem, então não é uma ditadura. Então, hoje em dia, o pessoal discute, não foi... Olha só, faz essa pergunta. Havia ali direito ao voto livre para todo mundo? Havia ali liberdade de expressão para todo mundo? Não, assim não é ditadura. Então, foi um texto que foi fruto de um seminário que foi conferido, que foi um seminário proferido, né, dentro do campo da filosofia. Foi um seminário em que o Florestan Fernandes fez uma contribuição, entre outros filósofos, para pensar as contribuições de Heidegger para o saber filosófico. Deixa eu dar só uma conferida aqui. Porque às vezes eu troco o nome de Heidegger com... Não, é isso, é Heidegger mesmo. Heidegger é um filósofo alemão que ele esteve bastante empenhado em definir, né, o sentido da filosofia, e esse seminário abordava a obra do Heidegger, e é nesse seminário que o Roberto Cardoso de Oliveira vai fazer... Obrigado, Cadu, que é tanto nome essa hora da noite. Eu já estou ali cansado, hoje meu dia começou às 7 da manhã. Então, alguém mandou até uma mensagem no grupo da Armando Café e respondi. Então, onde eu estava? Esse seminário estava tratando ali de um tema central dentro da obra de Heidegger, que é essa questão da definição. A filosofia vai pensar, né, a definição do ser e do estar no mundo, né? A condição humana no mundo. Então, era um seminário que trabalhava sobre isso, e o Florestan Fernandes e o Roberto Cardoso de Oliveira fez uma fala muito interessante. Dentro de um seminário que está falando sobre como a filosofia aborda o ser e o estar no mundo, ou seja, a condição humana no mundo, o Roberto Cardoso de Oliveira ele propôs pensar a condição da antropologia dentre as outras formas de produzir ciência, dentre os outros campos de produção do pensamento científico. Então foi ali um arranjo muito criativo que ele fez, e depois esse seminário dele foi transcrito. Não me pergunte por quem, muito provavelmente pelos seus alunos, pela organização do seminário, e entrou nessa coletânea de textos do Roberto Cardoso de Oliveira que nós estamos trabalhando hoje, que é Tempo e Tradição, interpretando a antropologia. Tá? Então, nesse texto, o Cardoso de Oliveira, tá? Ele está dialogando muito com a hermenêutica, né? Clifford Geertz, ele começa a definir, né? Clifford Geertz, ele é um marco da antropologia, né? Ele abre as portas da antropologia clássica e ele começa a produzir antropologia ali, depois do Claude Lévi-Strauss, com essa nova abordagem interpretativa, hermenêutica, e somando-se a isso, né? Uma nova constituição para o Brasil, a saída do Brasil desse regime ditatorial e esse retorno para um regime democrático, e uma nova corrente de pensamento antropológico. Então, isso inspirou o Roberto Cardoso de Oliveira a organizar essa fala para esse seminário, que virou esse texto que a gente está trabalhando hoje. Então, nesse texto, né, que é fruto dessa palestra que ele deu, Roberto Cardoso de Oliveira ele argumenta que a antropologia é uma ciência interpretativa, uma ciência hermenêutica. Tá? Hermenêutica é... Quem é religioso sabe. Hermenêutica é um campo da filosofia que estuda os escritos religiosos, os escritos, né, antigos, dentro de um campo de produção do saber religioso. Né? E um filósofo chamado Paul Ricoeur, ele trouxe, né,
situou filosoficamente que a hermenêutica ela poderia contribuir para a gente pensar o saber científico, o saber filosófico, e Clifford Geertz trouxe isso para a gente pensar a antropologia, tá? E aí o Clifford Geertz trouxe isso para a gente pensar a antropologia. Então, Roberto Cardoso, ele, né, atualizado frente a essa teoria que estava se produzindo no mundo inglês, no norte do Atlântico, no mundo de língua inglesa, no caso nos Estados Unidos, ele vai, né, tentar, né, dialogar com isso e trazer essa nova corrente, essa nova matriz teórica da antropologia para pensar junto com os filósofos e antropólogos que estavam presentes nessa conferência que ele deu, nesse seminário sobre Heidegger, e, bom, abrir as portas para a gente pensar como é fazer antropologia numa ex-colônia europeia. Como é a gente ter se apropriado de uma ciência europeia, né? A gente quer um laboratório para eles, que eles vinham aqui estudar a gente, né? E como é a gente se apropriar disso, né? Regurgitar isso, né? Colocar isso para fora com uma cara nossa, com uma digamos assim, de modo que possamos atender nossos interesses. Então, nesse seminário, ele vai dizer, olha, a antropologia é uma ciência interpretativa. Isso é uma crítica ao estruturalismo do Claude Lévi-Strauss, que a gente vai ver na última aula, tá? Que o Lévi-Strauss, como filósofo, também pegou esse método estruturalista, que é um método de lógica, um método lógico, para ver como se estabelecem padrões de pensamento dentro dos mitos, né? Os mitos, eles se repetem. Você pega um mito que tem ali uma moral da história com os povos indígenas da América do Sul, você encontra padrões no mito que tem uma moral da história semelhante entre os povos eslavos da Rússia. Então, Lévi-Strauss, ele criou, a partir, né, do estruturalismo, uma base lógica para se comparar esses mitos. E fazia da antropologia uma ciência, digamos assim, muito técnica, né? É um arranjo de argumentação lógica. A gente vai falar sobre isso depois. Então, Cardoso de Oliveira está dizendo, olha, não, a antropologia é uma ciência interpretativa, né? Ela é uma ciência que ela definitivamente não é uma ciência próxima das ciências exatas, que a gente pode ficar vendo a forma que os padrões se repetem. A gente não. A antropologia é uma ciência que ela é interpretativa. A gente olha para um objeto de estudo e dois antropólogos chegam a conclusões completamente diferentes sobre aquele objeto de estudo, pelo fato de terem interpretações diferentes, frutos de visões de mundo diferentes, frutos de classes sociais diferentes, etc, etc, etc. Tá? E a antropologia é uma ciência interpretativa que interpreta o outro, né? Tentando atingir ali algum grau de interpretação do outro, mas que, ao mesmo tempo, ela procura, né, uma compreensão de si mesma. Né? Ela se renova, teoricamente, metodologicamente, estranhando a si mesma, seus métodos, as suas ontologias e as suas epistemologias. A antropologia, depois que a gente tem aquela revolução malinowskiana da escola estrutural funcionalista inglesa, com a observação participante, né, trazendo a etnografia como método central para a antropologia ela vai produzir conhecimento fazendo esse exercício de estranhar a si mesma, estranhar os seus métodos, suas ontologias e epistemologias. Vocês já leram uma etnografia, e eu convido vocês a lerem etnografias. Temos as etnografias dos estudantes de antropologia da pós-graduação da UFAL, que vocês podem acessar pelo sistema da biblioteca. Vocês vão ver que a antropologia ela tem ela faz obrigatoriamente esse exercício de refletir sobre o seu método. De refletir, a gente seleciona um método, a gente aplica um método,
que é o conjunto de técnicas de pesquisa que a gente utiliza, observação participante, entrevista em profundidade, entrevista estruturada, semi-estruturada, e a gente depois tem uma reflexão metodológica, ou seja, uma reflexão sobre, né, o potencial do nosso método para responder às questões que nós lançamos no começo da nossa pesquisa. Então, é com base nesse tipo de discussão metodológica, ou seja, né, metodologia, estudo do método, né, ou seja, o estudo da eficiência ou não das nossas técnicas de pesquisa, que a antropologia tem se renovado. Né? E é justamente isso que a Malinowski deixa como legado para a gente, que a gente tem feito até hoje. Tá? Então, o Roberto Cardoso de Oliveira está propondo que a gente, justamente, faça uma autocrítica à antropologia, tá? Que a gente faça esse exercício de estranhamento da gente mesmo enquanto antropólogo, estranhamento da própria disciplina, para tentar encontrar um modo de fazer antropologia mais apropriado para uma ex-colônia, para a gente não estar recorrendo a teorias que são exportadas de fora, que foram pensadas de fora, muitas vezes visando atender os interesses de fora e não os nossos interesses. Tá? Então, Roberto Cardoso de Oliveira ele faz esse jogo, né, de pegar essa estratégia epistemológica da antropologia, que é estranhar o outro. Né? A gente vai, seja o outro nosso vizinho, como o outro culturalmente distante da gente, a gente entra em campo e faz esse exercício, estranhar o outro. Não exotizar, é diferente. Exotizar é uma estratégia pejorativa, como a gente viu, né? A literatura do exótico, né? Que surge ali na França, pré-iluminista, e que vai ser ali uma primeira base, a partir dos escritos de viagem, das crônicas de viagem, para se interpretar o outro de forma etnocêntrica. Não. Esse exercício de estranhamento não é um exercício etnocêntrico. É justamente um exercício, né, que vai te permitir você visualizar as regras que regem a outra cultura. Então, quando o antropólogo ele entra em campo, a primeira coisa que ele faz é estranhar o outro. E a partir desse exercício de estranhamento, ele vai começar a produzir um conhecimento não etnocêntrico sobre o outro. Então, o que é que o Cardoso de Oliveira está propondo? Que a gente faça esse exercício com a própria antropologia. Que a gente estranhe a nossa própria, digamos assim, o nosso modo como nós se consolidamos, que nós nos consolidamos enquanto saber científico, os nossos métodos, as nossas ontologias e epistemologias. Tá? Bom, e aí vamos começar com calma, porque o texto é bastante difícil. Primeiro de tudo, para a gente entrar no texto, a gente precisa saber o que é ontologia. Né? Bom, como todas as ciências surgiram da filosofia, né, a gente, no senso comum da academia, no senso comum do pensamento científico, a gente ouve muito falar que a ciência é filha da filosofia. E isso tem um fundo de verdade. A gente estuda a história da ciência, vai ler Thomas Kuhn, Karl Popper, que é muito trabalhado aí pelo... Acho que o professor Alexandre deve trabalhar bastante Karl Popper. Lembra quando a gente estudava junto na UFPE? O orientador dele, o Flávio Rezende, era realmente um estudioso do Karl Popper, que é um estudioso da ciência. Ou Paul Feyerabend, que eu gosto mais. Quando a gente está estudando esses teóricos da história da filosofia, né, a gente aprende que a filosofia foi a mãe da ciência. E quando o pensamento científico surge como um filho da filosofia, vamos partir desse princípio, a primeira coisa, tá, que qualquer campo do pensamento científico faz, quando se afasta da filosofia, é definir suas bases ontológicas e filosóficas. Tá? Primeiro, antes disso, existem várias formas de produção do conhecimento. Conhecimento mítico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico. E dentro do conhecimento filosófico surgiu esse outro campo de produção do conhecimento, que é o conhecimento científico, que é o que nos interessa aqui dentro da universidade.
E quando surge esse campo de produção de conhecimento científico, né, que ele se liberta da filosofia, qualquer ciência precisa definir primeiro as suas bases ontológicas e suas bases epistemológicas. E o que é ontologia? Ontologia é a coisa em si. É a coisa em si. Ou seja, os conceitos fundantes, fundamentais, as definições e os princípios básicos, né, definidores do objeto de estudo de determinado campo do saber científico. Né? Então, por exemplo, dentro das ciências sociais, quando surge a sociologia vai definir seu conceito-chave, social, a sociedade. A antropologia vai definir o seu comportamento, o seu conceito-chave, ontologicamente, o conceito-chave, a coisa em si. O que é a coisa em si? Ou seja, o que é o objeto de estudo fundante? O que é o conceito-chave fundante da antropologia? Cultura. Cultura, comportamento humano, mediado pela cultura, etc. Então, quando a gente fala em uma definição ontológica da antropologia, a gente está definindo a coisa em si da antropologia, ou seja, o objeto de estudo da antropologia. Né? Comportamento humano mediado pela cultura. Bom, uma vez que a gente já definiu, olha, o que é a antropologia? É a ciência que estuda comportamento humano mediado pela cultura. A gente vai precisar definir como ela vai estudar isso. E aí a gente entra aqui, né, nas bases epistemológicas do nosso saber científico, que é a antropologia. E quais são as bases epistemológicas? Ou seja, quais são os modos que nós temos de apreender, de compreender, de abordar o nosso objeto de estudo, né? Ou seja, a epistemologia são as formas de apreensão da coisa em si, ou seja, as condições de possibilidade de conhecimento da coisa em si. Em poucas palavras, o método científico. E o método científico, o que é? É um processo de observação, classificação, análise, explicação. Peraí, que eu me distraí, porque agora tem uma pessoa pedindo para entrar na sala e tem a Camila que está levantando a mão 10 vezes por segundo. Peraí, calma, Camila, cadê você? Camila, você quer falar ou está com algum defeito no teclado? Camila, fale. Fale. Pode falar. Camila, eu acho que está com alguma interferência. Eu acho que tá certo. Eu tive a impressão, acho que eu ouvi barulho da pisadinha. Tá certo. Então eu vou abaixar a sua mãozinha aqui, tá? Peraí. Pronto. Quando você quiser falar, se qualquer pessoa quiser falar, pode falar, tá? Ou levantando a mão. Tá certo, Camila, tenha tranquilo. Eu tô falando assim, mas é para descontrair um pouco. Eu tive a impressão que era barulho da pisadinha, não foi? Mas, enfim, fique tranquila. Se você precisar falar, ou qualquer pessoa precisar falar, é só levantar a mão, tá? Então, como eu ia dizendo, pessoal, quando um campo de pensamento científico surge a partir da filosofia, ele precisa definir, né, o seu objeto de estudo, né, o que é que ele vai estudar, né, o seu conceito central, que conceito é central para a nossa disciplina, que é o que a gente chama de ontologia, ou seja, a coisa em si, e feito isso, ele precisa definir como ele vai abordar esse objeto de estudo, esse conceito central, ou seja, a coisa em si. Ou seja, ele precisa definir depois as suas bases epistemológicas, que é o método científico. Né? E o método científico é esse processo, né, de produção do conhecimento que parte primeiro da observação, da classificação, da análise e explicação. Ou, no caso da antropologia, que é uma ciência interpretativa, a interpretação.
né? A antropologia não trabalha com explicações. Eu acredito que vocês já leram o texto do Roberto da Mata, Introdução à Antropologia, que é quando ele fala, né, da diferença entre as ciências exatas e naturais e as ciências sociais, né? No caso, quando a gente vê uma ciência natural, ela trabalha com a explicação de um fenômeno, né? A ciência social não, com a interpretação. Porque justamente, né, o pesquisador, pela sua própria vivência, experiência de mundo, visão de mundo, ele pode, né, dois pesquisadores podem analisar o mesmo objeto e chegar a conclusões diferentes. Então, esse texto, pessoal, como eu disse, trata justamente do exercício de estranhamento da antropologia como disciplina científica. E esse exercício, né, de estranhamento, né, vai ser feito a partir de uma argumentação antropológico-filosófica do Roberto Cardoso de Oliveira. Daí é importante a gente ter esses conceitos, né, ontologia, epistemologia, racionalismo, empirismo, bem no nosso horizonte, para a gente não perder o nosso horizonte, tá? Então, essas discussões vão guiar a produção antropológica até hoje, né, como a gente falou nos parágrafos anteriores, né, pautada justamente em trabalho de campo, discussões, né, que dizem respeito à antropologia como uma estratégia, né, tanto de coleta de dados, como também de autorreflexão de si mesma da antropologia. Tá? Bom, como eu já disse, a antropologia ela é uma ciência que ela está acostumada a estranhar o outro. Né? Mas, na época do Roberto Cardoso de Oliveira, em 88, ela ainda estava, né, digamos assim, se acostumando com esse exercício de estranhar a si mesma. Tá? Se libertando desse saber científico, né, que estava em moda na época, década de 70, que era esse campo de produção de conhecimento antropológico pautado nos ideais estruturalistas do Lévi-Strauss, né, que se dedicava mais a pensar a forma, né, como os mitos se reproduziam, do que pensar os arranjos, né, sociais e os modos como esses arranjos sociais se apropriavam dos mitos e utilizavam os mitos para explicar o mundo à sua volta. Tá? Então, o Roberto Cardoso de Oliveira está propondo justamente isso. Dito de forma muito clara, ele está propondo, olha, é chegado, a antropologia precisa se libertar desse cientificismo racionalista no sentido de querer produzir explicações pautadas nos ideais de uma ciência hard, ou seja, de uma ciência natural, de uma ciência que está procurando por verdades incontestáveis. Não. A ciência antropológica, o máximo que ela pode oferecer são interpretações não exatas sobre dinâmicas sociais pautadas pelas regras culturais. Tá? Então, o autor vai iniciar o texto, né, se perguntando o que é antropologia. Né? Vocês já leram filosofia, já tem ali alguma base dentro da filosofia, você sabe que os textos filosóficos, eles quando estão ali revisando conceitos, ou pensando, né, questões relacionadas à existência, à finitude humana, eles começam com perguntas bastante óbvias, bastante simples. Né? Isso não é nenhum demérito para ninguém, pelo contrário. Né? A partir de questões simples, você vai introduzindo temas complexos. E o Roberto Cardoso de Oliveira, ele como um filósofo, ele vai se perguntar, olha, mas o que é antropologia? É uma ciência que estuda a diversidade dos modos de pensar, viver e agir no mundo dos outros povos. Então, é uma ciência que estuda a diversidade de modos de viver, de pensar e de agir no mundo. Né? Mas, para além disso, a antropologia ela é uma ciência que também ela pode utilizar esta mesma base epistemológica, que é pensar os modos de viver, de agir, né, de existir no mundo dos outros povos, né, ou seja, o estranhamento do outro, para pensar e estranhar a si mesma. E
assim atualizar os seus conceitos, os seus objetos de estudo e os seus métodos e abordagens para alcançar a compreensão desse outro, né? Desse outro diferente de nós, tá? Então, isso é importantíssimo para a antropologia e mais ainda, segundo Roberto Cardoso de Oliveira, aqui, numa ex-colônia, tá? Nos trópicos, né? Então é importantíssimo para a gente fazer essa autorreflexão, a gente estranhar nós mesmos, para a gente, eventualmente, se libertar, né, desse fetiche que a gente tem, né, pelas teorias europeias. A gente está indo buscar teorias de fora para pensar nós mesmos. Então, Roberto Cardoso de Oliveira está propondo, olha, vamos nos estranhar, no sentido de vamos olhar para nós mesmos, olhando para a gente mesmo, olhando para a antropologia do Brasil. Né? O que é a antropologia do Brasil? Né? É uma ciência que vem para cá, ali, na primeira metade, no finalzinho do século XIX, mas especificamente na primeira metade do século XX, tá? Então, é uma ciência europeia que vem para cá, especialmente um marco histórico, quando a missão francesa vem para cá, com Claude Lévi-Strauss, contratado da USP, para ajudar a criar o Departamento de Ciências Sociais da USP. Então, o que é a antropologia brasileira quando a gente olha para a gente mesmo? É uma antropologia que, né, que surge a partir da exportação desse pensamento francês, num primeiro momento, tá? Ou seja, com uma base ontológica e metodológica que vem de fora, que a gente aplica para estudar a gente mesmo. Então, será que não é a hora da gente, identificando isso, a gente pensar novos modos da gente olhar para a gente, né? Criar ali, né, ontologias e metodologias mais apropriadas para nós nos estudarmos? Porque o que é a antropologia? Né? É a gente, né, estudar a alteridade, ou seja, a diferença cultural. Né? E a antropologia do Brasil, uma coisa é você estudar a diversidade e a alteridade quando você está na Europa e olha para a América do Sul. Como é que a gente vai estudar a diferença cultural quando o outro sou eu? Né? Eu mesmo, da América do Sul, começando a desenvolver estudos antropológicos, né? Com base em teorias que vêm de fora. Mas eu estou estudando eu mesmo, minha própria cultura. Tem um texto muito interessante da Marisa Peirano, tá? Que é um texto sobre alteridade cultural, que ela fala nesse jogo, né, também dialogando com Roberto Cardoso de Oliveira. Eu sugiro que vocês leiam Marisa Peirano, Alteridade em Contexto, Antropologia como Ciência Social. Tá? Que é um texto em que ela também, dialogando com Roberto Cardoso de Oliveira, ela vai falar que uma estratégia, né, para a gente, né, fazer antropologia aqui, né, numa ex-colônia, é a gente reconhecer diferentes tipos de alteridade. A alteridade distante, que é essa alteridade em que pessoas de culturas completamente diversas se encontram, europeu e americano do sul. Uma alteridade próxima, que é quando duas pessoas da mesma cultura, dois americanos do sul, né, quando essa alteridade vai ser estudada. Então, como é que a gente faz esse exercício, né, de estranhamento da gente dentro da nossa mesma cultura? Então, é um texto interessante. Alteridade em Contexto, Antropologia como Ciência Social, Marisa Peirano, tá? Que é outra personalidade fundamental para a antropologia nacional. Então, o Roberto Cardoso de Oliveira, ele vai fazer esse exercício, tá, de aplicar as categorias da própria antropologia, para estranhar a si mesma, aqui dentro do Brasil. Tá? E uma coisa interessante,
é que ele vai, dentro desse estranhamento da antropologia, né, ele vai começar justamente a brincar, né, com as bases ontológicas da disciplina e com as bases epistemológicas da disciplina. Né? Então, ele vai iniciar, né, esse exercício de estranhamento da antropologia, estranhando a antropologia dentro do campo mais amplo, mais geral do pensamento científico. E o que é a base do pensamento científico? Né? É a ideia de que a ciência se constrói a partir da sucessão de paradigmas. Paradigmas, como nós vimos, são o conjunto de explicações, né, dentro do pensamento científico sobre o mundo. E quando um grupo de intelectuais, né, define um conjunto de explicações sobre o mundo, de explicações científicas sobre o mundo, aquele conjunto de explicações científicas sobre o mundo vai valer para explicar o mundo, enquanto o planeta Terra, o mundo, em todas as partes do mundo que compõem esse mundo. Até que surge um outro conjunto de explicações sobre o mundo mais atualizado, ou seja, um outro paradigma mais atualizado e mais eficiente, que vai suceder o outro paradigma. Então, o paradigma anterior deixa de existir e o paradigma atual se sobrepõe. Então, primeiro de tudo, para fazer esse exercício de estranhamento, o Roberto Cardoso de Oliveira ele vai, no campo mais geral do pensamento científico, rever, né, a ciência, a antropologia como ciência. Então ele vai dizer, bom, em diálogo com Thomas Kuhn, né, ele vai dizer, olha, a base do pensamento científico são os paradigmas. E o que é o paradigma? Um conjunto de explicações de fenômenos sobre o mundo. E esse conjunto de explicações de fenômenos da vida, seja a vida cotidiana, seja a vida dos elementos da natureza, seja a vida social, ele tem validade durante um momento e depois ele é revisto e, né, atualizado. Então, esse conjunto de explicações sobre o mundo deixa de existir e um outro conjunto de explicações sobre o mundo mais preciso, mais apropriado, toma o lugar dele. Isso é a base do pensamento científico, segundo Thomas Kuhn, segundo Karl Popper. Então, essa é a imagem do Thomas Kuhn, que é o autor desse livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E o Roberto Cardoso pega esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, justamente para apresentar para o leitor, né, essa ideia de que o pensamento científico é movido pela sucessão de paradigmas, ou seja, pela sucessão de explicações sobre o mundo. Bom, um exemplo de paradigma. Temos o paradigma que explicava o mundo a partir da ideia de que a Terra era o centro do universo. A gente viu isso numa das primeiras aulas. Aqui, olha. O paradigma do geocentrismo, que foi um paradigma desenvolvido por Cláudio Ptolomeu. Foi um paradigma que esteve em vigor ali entre os séculos 11 e 12, tá? E era um paradigma que dizia que a Terra era o centro do universo. Com o surgimento de novas tecnologias, né, das lentes, né, que possibilitou esses primeiros, entre aspas, astrônomos a terem uma visão mais precisa do universo, Copérnico, junto com outros, Galileu, etc., ele vai propor um novo paradigma, que é o paradigma heliocêntrico, ou seja, o paradigma de que não é a Terra que é o centro do universo, é o Sol. Então, outras pessoas vão começar a observar esse argumento e vão dizer, de fato,
E quando um grupo de intelectuais vai, né, sustentar esse conjunto de explicações do mundo, ou seja, de que o Sol é o centro do universo, o paradigma geocêntrico vai deixar de existir. Olha, a Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. E esse paradigma vale até hoje. O paradigma heliocêntrico, né, de que é o Sol que é o centro do universo. Assim como o paradigma de que a Terra era plana caiu por terra. Hoje o paradigma que vale é o paradigma de que a Terra ela é esférica. Tá? Então, dito isso, né, o Roberto Cardoso de Oliveira, nesse exercício de estranhamento, ele vai se perguntar, mas essa visão, né, essa perspectiva do Thomas Kuhn, de que a ciência se faz a partir da sucessão de paradigmas, ou seja, a partir da atualização de um conjunto de explicações sobre o mundo. Isso vale para a antropologia? Será que na antropologia a gente pode falar em paradigmas? E aí ele vai dizer, olha, na minha leitura não. Na minha leitura, a antropologia ela não trabalha com essa perspectiva de paradigmas em que um conjunto de explicações sobre o mundo sucede o outro, e o primeiro deixa de existir e o segundo ocupa o lugar dele. Isso funciona para as ciências exatas, para as ciências da natureza. Uma vez que você define que o Sol é o centro do universo, você estabelece esse paradigma, não tem mais como trabalhar com outro paradigma, de que a Terra é o centro do universo. Não. Tá? Mas nas ciências sociais e nas ciências humanas, especialmente a antropologia, isso é diferente. Né? Uma vez que você vê que o evolucionismo, enquanto paradigma, ele não consegue explicar as transformações socioculturais e o modo como as culturas se apropriam de elementos de outra cultura, ele não deixa de existir. Ele é atualizado. Surgem outros paradigmas, outras visões, outros conjuntos de explicações. Tá? Mas o conjunto de explicação que fundamentou o evolucionismo não deixa de existir. Tanto é que hoje existem neoevolucionistas. Eles não trabalham mais com a ideia de que existem culturas mais desenvolvidas que outras. Isso eles descartaram. Eles trabalham com outras perspectivas do evolucionismo que ainda se aproveita. Por exemplo, o diálogo que o evolucionismo tem com o método histórico, com a historiografia, né, para pensar como elementos de tradição, né, dialogam com elementos de mudança e como diálogo entre tradição e mudança vão renovar estruturas sociais. Tem um autor que vocês vão ver em Antropologia 2, Marshall Sahlins, que vai ser um dos expoentes do neoevolucionismo. Então, veja, na antropologia é difícil a gente dizer que um paradigma sucede o outro. Na antropologia é mais profícuo, é mais apropriado trabalhar, como sugere o Roberto Cardoso de Oliveira, com a ideia de matriz disciplinar, que é a articulação de vários paradigmas coexistentes ao mesmo tempo. Então, na antropologia, diferente das ciências exatas, diferente do que dizia o Thomas Kuhn, que o pensamento científico se faz a partir da sucessão de paradigmas, ou seja, da sucessão de explicações sobre o fenômeno da vida, seja humana, da natureza, etc. Na antropologia, diversos conjuntos de explicações de mundo, diversos paradigmas convivem ao mesmo tempo, se articulam ao mesmo tempo. Então, para a antropologia, nesse exercício de estranhamento, né, da antropologia frente às outras ciências, para a antropologia, essa ideia de paradigma não é muito apropriada, segundo Cardoso de Oliveira. Segundo Cardoso de Oliveira, na antropologia é mais interessante a gente falar em matriz disciplinar. Tá? Então, existem diversas matrizes disciplinares que se articulam entre si. Evolucionismo,
interpretativismo, a matriz disciplinar histórico-culturalista, racionalista, intelectualista, etc. Tá? Então, dito isso, o Roberto Cardoso de Oliveira vai apresentar o famoso quadro com as diferentes matrizes do pensamento antropológico, né, para mostrar para a gente como elas trabalham epistemologicamente o tempo histórico e como elas trabalham ontologicamente dentro de duas tradições filosóficas centrais, que é o empirismo e o racionalismo. E a partir disso ele vai mostrar, né, que na antropologia, assim como nas ciências humanas, né, a ideia de matriz disciplinar ela é mais apropriada do que a ideia de paradigma. Um outro exemplo é esse paradigma da raça. Né? Durante muito tempo, esse paradigma, né, que tinha como base as ciências eugenistas e raciológicas, explicava o mundo a partir da ideia de que existiam raças superiores e inferiores. Com o passar do tempo, houve outras explicações que não, olha, a raça é uma só, é a raça humana. Agora existem etnias diferentes, e nenhuma é superior à outra. Mas, ao mesmo tempo, o paradigma da raça ainda é utilizado, não mais para argumentar que existem raças superiores ou inferiores, isso foi atualizado, e sim para argumentar, né, que durante muito tempo isso foi uma estratégia política de, né, manutenção do poder na mão de um grupo. Tanto é que o movimento negro ainda recorre ao conceito de raça para enfatizar todo o trauma histórico, né, social, político e econômico advindo dessa explicação. O movimento negro ainda recorre ao conceito de raça de forma alguma para explicar que existem raças superiores e inferiores, mas para explicar, né, que essa visão de mundo, esse paradigma é o responsável por ter colocado eles, os afrodescendentes, numa estrutura de dominação da qual ainda hoje eles se veem presos. Então percebe, na antropologia, nas ciências humanas de um modo geral, essa visão dos filósofos e historiadores da ciência de que a ciência se faz a partir de transformações, da revolução, da mudança de paradigmas, ela não bate. É mais interessante essa ideia de que, né, os paradigmas são pensados como matrizes teóricas, ou seja, né, pensadas de modo em que diversas explicações de mundo se articulam, coexistem ao mesmo tempo. E aí ele apresenta esse quadro, tá? Que eu já sei que vocês devem ter tido dificuldade de entender, porque todos os alunos dessa disciplina estão começando na antropologia e têm dificuldade para entender. E a dificuldade é porque a gente não tem uma base filosófica na escola. A gente vai ter só na universidade. Então a gente só começa a entender esse quadro quando a gente está terminando a graduação. Ou então agora, que eu vou explicar para vocês. Tá? Então vocês já vão começar a entender de agora. Em que consiste esse quadro? Primeiro, numa estratégia do Roberto Cardoso de Oliveira de argumentar sobre isso. Né? Que na antropologia a gente não consegue falar que o paradigma racionalista foi sucedido pelo paradigma estrutural funcionalista e depois foi sucedido, não. Todos esses paradigmas, eles ainda são utilizados. Nenhum sucedeu o outro. Então, isso aqui, né, é o que Roberto Cardoso chama, né, de uma matriz disciplinar formada por a matriz disciplinar da antropologia, formada por diferentes explicações sobre a diversidade cultural. Tá? E como é que a gente faz a leitura desse quadro? Bom, na parte de cima, nós temos aqui, né, a tradição filosófica da qual todas as ciências nasceram. Todas as ciências nasceram ou da tradição racionalista ou da tradição empirista. Aqui, intelectualista é sinônimo de racionalista, tá? Quando a gente falar intelectualista, leiam também racionalista, tá? Então, aqui,
na parte horizontal, que é essa parte aqui, nós temos as duas tradições filosóficas de onde surgiram as principais correntes do pensamento antropológico. E aqui na vertical, nós temos as duas perspectivas epistemológicas para pensarmos o modo como a temporalidade histórica é trabalhada nessas matrizes do pensamento antropológico. Tá? E aqui, no meio, nós temos as 4 matrizes da antropologia até a década de 80, que era a matriz racionalista, decorrente da escola sociológica francesa, durkheimiana, a matriz empiricista, da escola estrutural funcionalista, né? Radcliffe Brown e Malinowski, a matriz culturalista, de Franz Boas, Margaret Mead, Mary Douglas, Ruth Benedict, e a matriz interpretativista ou hermenêutica do Clifford Geertz, que essas vocês vão conhecer hoje, mas só vão trabalhar em Antropologia 2. Tá? Então, esse quadro está explicando justamente como, dentro dessa tradição filosófica, vão surgir as 4 matrizes disciplinares da antropologia e como essas 4 matrizes disciplinares da antropologia vão trabalhar a temporalidade histórica em suas metodologias e abordagens sobre a diversidade cultural, mediando a convivência em grupo. Tá? Laura, você levantou a mão. Gostaria de falar? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu sei que o senhor explicou na aula passada, mas eu não anotei, esqueci. Eu queria que o senhor me lembrasse novamente o que é epistemológica. Vou lembrar. Lembrando que todas as aulas ficam gravadas, tá? E hoje eu deixei tudo no AVA. Então, qualquer dúvida pode recorrer à aula. E mesmo recorrendo à aula, pode perguntar tranquilamente. Epistemologia é o conjunto de técnicas que você vai utilizar para aprender, compreender o teu objeto de estudo. Em 2 palavras, é um método científico. Epistemologia é o método científico. Ontologia é o objeto de estudo, a coisa em si, o objeto de estudo. E epistemologia é o modo como você vai abordar o teu objeto de estudo, ou seja, o conjunto de técnicas, de estratégias que tu vai utilizar para analisar o teu objeto de estudo. Então, epistemologia é o conjunto de técnicas e métodos que tu vai empregar para melhor conhecer, né, o que tu está se propondo a estudar. Ou seja, a cultura, o comportamento humano, etc. Tá bem, Laura? Tá certo, obrigada. Nada. Então, bom, esse quadro é o quadro das matrizes do pensamento antropológico. Tá? Então, antes da gente voltar para esse quadro, eu preciso definir para vocês o que é diacronia, sincronia e o que é, né, empirismo e racionalismo. Tá? Pessoal, sincronia e diacronia, primeira definição, são 2 perspectivas para a gente medir o tempo histórico. Tá? Sincronia reduz o tempo histórico a 0, ou seja, retira a coetaneidade do grupo estudado do tempo histórico do pesquisador. Coetaneidade é um conceito da história, né, que parte do princípio de que tanto o pesquisador como o grupo estudado, eles compartilham o mesmo tempo histórico. Tá? Então, se eu saio daqui para o Alto Rio Negro, lá em São Gabriel da Cachoeira, para estudar os povos indígenas, eu parto do princípio, né, da sincronia, de que tanto eu, nascido e criado no litoral, em Recife, quanto eles, nascido e criado ali, podemos se dizer, numa das partes mais altas da floresta amazônica, sofremos os mesmos impactos do tempo histórico que nós vivemos, as mesmas transformações. Somos impactados pelas crises geopolíticas, pelas decisões geopolíticas, pelo avanço,
né, da globalização. Então, eu saio daqui de Recife, pego um avião lá para Manaus, pego um barco, pego mais outro avião, um monomotor, um helicóptero para chegar lá, chego lá, aprendo a falar tucano, que é a língua deles, e vou trabalhar com eles, partindo do princípio de que tanto eles quanto eu estamos sofrendo as transformações do tempo histórico. Somos coetâneos, somos contemporâneos, estamos inseridos e vivendo as transformações da mesma temporalidade histórica. Tá? Então, essa perspectiva histórica sincrônica retira isso. Essa perspectiva reduz o tempo a zero, ou seja, eu vou pegar o avião, pegar um barco, pegar um helicóptero para chegar em São Gabriel da Cachoeira e eu vou desconsiderar que eles e eu estamos na mesma temporalidade histórica. Eu vou considerar apenas o tempo histórico deles, que eles estão inseridos na vida deles. Os antropólogos usam muito essa perspectiva sincrônica quando eles querem analisar a outra cultura, focando apenas no que há de permanente daquela cultura, no que sobreviveu daquela cultura a todas as transformações históricas. Então, quando eu vou lá para São Gabriel da Cachoeira, estudar os povos Rupga, os povos Tucano, tá? Os povos Ticuna, eu chego lá e eu quero olhar o que é que permaneceu deles, que não foi afetado pelas transformações históricas. A língua, o modo como eles definem as relações de parentesco, o modo como eles fazem para adquirir mantimentos, se eles caçam. Isso é adotar uma perspectiva sincrônica, tá? Dentro da antropologia. Ou seja, eu vou reduzir o tempo histórico a zero e vou analisar aquela cultura dentro da própria temporalidade deles, para ver o que permanece daquela cultura frente às transformações históricas da globalização. Tá? E diacronia é o oposto. Diacronia trata exatamente, né, de considerar que tanto os povos indígenas lá do Alto Rio Negro quanto eu, que mora em Recife, que estudou na Europa, tanto eles quanto eu estamos sofrendo os impactos das transformações da globalização, das transformações históricas, porque nós somos coetâneos, nós somos contemporâneos. Então, primeiro de tudo, para interpretar esse quadro, né, a gente precisa ter em mente que sincronia, né, é uma categoria utilizada pela historiografia para medir as transformações do tempo histórico. Sincronia vai ser utilizada quando o antropólogo ele quer estudar a diferença cultural, levando em consideração a própria dinâmica da temporalidade histórica daquela cultura, dissociando ela das transformações históricas mais amplas. Ou seja, eu vou isolar aquela cultura das transformações históricas mais amplas e ver justamente o que é que aquela cultura mantém na sua essência, mantém de particular, mantém de característica central. A outra categoria que a antropologia trabalha, o tempo histórico, o tempo, né, é a diacronia. E é uma categoria que eu vou utilizar justamente para ver como aquele grupo tem se adaptado às transformações históricas, da qual eu também sou uma vítima. Vítima talvez não seja a melhor palavra, mas das quais eu também sou, digamos assim, impactado. Então já definimos toda essa parte aqui vertical do nosso quadro. Então aqui a gente já sabe, olha, a escola sociológica francesa e a escola britânica, elas trabalham a temporalidade de modo sincrônico. Estão interessados em estudar o que permanece daquela cultura. Não querem ver o que é que modificou por causa das transformações históricas. Em contrapartida, a escola culturalista e a escola interpretativista,
elas adotam uma perspectiva diacrônica. Ou seja, eles querem analisar aquela cultura levando em consideração que aquela cultura está se transformando por causa das influências das transformações históricas da globalização. Pessoal, é difícil, mas eu estou tentando ser o mais didático possível. Se vocês tiverem dúvida, interrompam. Que aí, se não der tempo da gente fechar isso, a gente pega um pedacinho da aula que vem, como a gente fez, né? Tem bastante tempo, dá para a gente trabalhar bem, tá? Bom, agora a gente precisa entender isso aqui, né? Para a gente voltar para cá e ficar só nesse quadro até o fim. Bom, pessoal, agora vamos explicar o que é racionalismo. Lembrem-se que racionalismo é intelectualismo. Racionalismo e intelectualismo é a mesma coisa, tá? Bom, então o que é o racionalismo? O racionalismo é uma corrente filosófica, tá? Que vai argumentar que o raciocínio é uma operação mental, discursiva e lógica, fundamental dos seres humanos, tá? Que é utilizada para extrair conclusões, né, verdadeiras ou falsas sobre o mundo. Tá? René Descartes, né, que vocês vão ver também como Renatius Cartesium, que é o nome dele em latim, né, francês, um pensador francês, foi um dos principais nomes dessa corrente racionalista. Tá? Então, o racionalismo, ela é uma corrente filosófica que ela tem como base a razão como caminho para se alcançar a verdade. Então, se você usa a razão, né, que é o método cartesiano, né, de você utilizar a razão para gerir todas as esferas da sua vida, né, você alcança a verdade. Ou você alcança, né, ali a plenitude, né, da organização da tua vida em grupo, em relação com a natureza, em relação com o universo. Tá? Então, é uma teoria, uma corrente filosófica que vai priorizar a razão em detrimento dos sentidos. Olha, a gente alcança a verdade a partir da razão, não a partir do sentido. A gente até pode sentir o mundo. Eu boto minha mão no fogo, eu sinto que queima. Mas isso não me diz nada. O que vai me dizer alguma coisa é a minha capacidade de raciocínio, que já vem comigo quando eu nasci. Né? Então, eu vou pensar sobre o fogo na minha mão e vou deduzir que o fogo é perigoso. Ele desconsidera a experiência, ele considera apenas esse processo mental, né, de raciocínio. Tá? Essa ideia de que a gente nasce, a gente vem ao mundo com ideias, né, com esse princípio de racionalização, é o que a filosofia chama de ideias inatas. Ou seja, né, ideias que antecedem a própria existência ao mundo. Ou melhor, a própria existência humana. Né? Então, o racionalista vai dizer, olha, nós nascemos com princípios cognitivos de racionalização. E quando a gente começa a crescer, são esses princípios, né, cognitivos do raciocínio que vão nos fornecer a capacidade de interpretar o mundo, de entender o mundo, de encontrar a verdade por trás das coisas da vida. Então, a gente tem Platão, desde cedo, né, trabalhando nessa perspectiva racionalista. Platão, quem já leu A República, eu sugiro que vocês leiam. Vocês ainda estão na idade para ler isso. Depois que vocês chegarem aos 30, 35, não vão mais ter tempo para ler isso. Vão ter família, vão ter que trabalhar, já tem. Mas leiam, são obras que você não pode passar pela vida sem ler, né? A República. Então, Platão era um racionalista, ele fazia a divisão do mundo em o mundo das ideias e o mundo da vida. E o mundo da vida era gerenciado pelo mundo das ideias,
O mundo das ideias era esse mundo, né, que a gente nascia com ele, com essas capacidades inatas de pensar. Desde que a gente nasce, a gente começa a treinar o nosso pensamento, nossa capacidade de raciocínio para interpretar o mundo. E Descartes, tem outros. E o Descartes, que, né, na contemporaneidade, escreveu o Método, que é um livro fundamental em que ele sistematiza essa ideia. Tá? Uma outra corrente filosófica também, que é fundamental para o pensamento científico, junto com o racionalismo, é o empirismo, tá? Que é a doutrina segundo a qual, a perspectiva filosófica segundo a qual todo conhecimento vem da experiência. Eu toco no fogo, eu vejo que queima, sinto uma dor, e aquilo ali é conhecimento. Eu experienciei o mundo, senti a dor, né, daquele fenômeno e tenho conhecimento sobre ele. Nunca mais eu vou botar a mão no fogo. A não me queimar. Vou manusear o fogo com outras ferramentas, mas não com a minha própria mão. Tá? Então, ela é uma corrente filosófica que vai se limitar ao que pode ser captado, né, pelos sentidos, pela subjetividade, pela introspecção, tá? Se afastando de qualquer capacidade de entendimento do mundo que transcenda os indivíduos. Se afastando dessa ideia de que nós já nascemos com ideias preconcebidas que vão aflorar à medida que a gente for desenvolvendo nossa capacidade de raciocínio. Então, a gente tem aqui o John Locke, que é um dos principais entusiastas, defensores do empirismo. Também David Hume, se não me falha a memória, é um filósofo ainda ligado à igreja, que é irlandês, ali da Grã-Bretanha. Tá? E depois a gente tem o Immanuel Kant, né? Immanuel Kant, que não está aqui, vai dizer, não, olha, o conhecimento ele surge de uma união do empirismo e do racionalismo, né? O Descartes e o John Locke, eles estão corretos e ficam mais corretos ainda se a gente juntar a perspectiva de um com o outro, tá? Então, o Immanuel Kant, que é um filósofo ali de onde hoje a gente conhece como Alemanha, ele vai fazer essa crítica tanto ao Descartes, que vai partir da ideia de que todo conhecimento vem da razão, e também ao John Locke, de que todo conhecimento vem da empiria, e ele vai dizer, não, o conhecimento ele vem primeiro da empiria, da experiência do mundo, e depois da racionalização dessa experiência do mundo. É a partir da experiência sensível que a gente vai ter um primeiro contato com o mundo, e esse primeiro contato vai ser trabalhado pela nossa capacidade de raciocínio, e a partir da nossa capacidade de raciocínio sobre a experiência, nós vamos ter uma explicação verdadeira sobre o mundo. Né? Kant vai fazer uma crítica à razão pura, uma crítica mais direcionada ainda para o Descartes, e se apropriando dos ideais do John Locke, para poder definir esse princípio filosófico de que o conhecimento se produz de um diálogo da empiria com o racionalismo. Tá? Agora, voltando para o nosso quadro. Agora a gente já sabe. Tudo que está aqui a gente já viu. Agora vamos começar a interpretá-lo. Tá? Bom, então vamos lá. Todas as ciências surgiram dessa tradição filosófica, a racionalista e a empirista. Tá? Com a antropologia não foi diferente. Ela se situa cientificamente, né, a partir dessas duas tradições filosóficas. A escola de sociologia francesa,
ela é uma escola, tá? Que ela tem ali uma base filosófica racionalista. O que é que isso quer dizer? Vamos voltar para o fato social. O que é o fato social? O fato social é quando as instituições sociais elas se externalizam aos indivíduos, transcendem os indivíduos e adquirem uma racionalidade própria. E essa racionalidade própria vai agir sobre os indivíduos, orientando a ação dos indivíduos no mundo. É bastante racionalista. Né? Qual é a base fundamental filosófica da escola sociológica francesa? De que as instituições sociais têm uma razão externa aos indivíduos e que essa razão externa aos indivíduos vai, né, guiar o comportamento dos indivíduos. Ou seja, os indivíduos nascem, vêm ao mundo, né, já, né, sendo orientados a partir dessa razão inata, dessa razão externa aos indivíduos. Os indivíduos nascem com a capacidade de raciocínio, mas essa capacidade de raciocínio ela só vai desabrochar, desenvolver por meio dessa racionalidade externa aos indivíduos, que é a racionalidade das instituições sociais, que vai fazer com que os indivíduos pensem e ajam no mundo. Entendem? E o que é que a escola sociológica francesa, né, tem ainda mais, né, a oferecer de argumento para a gente pensar esse quadro? Né? Lembram que na aula passada eu falei de um texto do Marcel Mauss com Emile Durkheim, que é um texto chamado Formas Primitivas de Classificação. Ou seja, eles lançam um olhar para os povos primitivos, mas, entre aspas, era o jargão da época, eles lançam um olhar para os povos primitivos, pensando não que eles estão, né, as transformações e o modo como eles estão se apropriando e se transformando, não. Eles estão preocupados, né, em registrar essa diversidade cultural com medo que ela acabe. Então, quando eles vão olhar para as sociedades primitivas, os povos aborígenes australianos, os povos indígenas da América do Sul, né, os povos tribais africanos, os povos indígenas norte-americanos, eles não vão estar interessados em olhar as transformações históricas. Pelo contrário, eles querem fazer um tipo de inventário do que permanece das tradições desses povos. O que fica ali resta desses povos. Um tipo de inventário. Diga, Heitor, por favor. Se, por exemplo, se a pesquisa fosse feita, a gente teria que escolher entre ser diacrônico ou sincrônico. Se, por exemplo, eles vão lá em qualquer tribo que o senhor deu exemplo aí, e, por exemplo, eles vão estudar o que sobrou daquela língua, eles automaticamente serão levados para o fato de que o tempo passou e aquela língua se destituiu, não existe mais. Isso não seria, tipo, eles quase seriam meio que obrigados a ir para a questão da diacronia? Perfeito, Heitor. É justamente o tipo de questão que é discutida na antropologia contemporânea, né? Que não dá para a gente, para essa época, a gente está falando aqui, né, do final do século XIX, começo do século XX. Então, nessa época, se tinha uma visão de mundo, dentro do saber científico da antropologia, que essas culturas estavam acabando, iam acabar mais cedo ou mais tarde. Então, como estratégia, eles, dentro dessa perspectiva sincrônica, eles estavam tentando isolar essas culturas para fazer um inventário mesmo. Acho que é a palavra que melhor se aplica, um inventário mesmo dessas culturas. Tá? Antes que elas acabassem. Isso fica muito claro no Malinowski. Ele já abre o livro falando que, poxa, justamente agora que eu inventei um método fantástico da observação participante, as outras culturas estão acabando. Então eu vou ver lá nos trobriandeses o que eles ainda têm de essência. Você está fazendo uma leitura muito apropriada com as lentes de hoje, né? Mas naquela época eles acreditavam e fundamentavam isso, teoricamente e metodologicamente, de modo a acreditar que aquela cultura ela
de que a essência daquela cultura era possível de ser apreendida se eles não levassem em consideração o antes, né, do momento em que o pesquisador teve contato com aquela cultura, e sem levar em consideração mais ainda o depois. Então, quando eles estavam analisando uma língua, veja, os antropólogos não são filólogos. Né? Filólogo é a pessoa que estuda a transformação de uma língua ao longo da história. Né? O antropólogo, ele quando ia analisar uma língua, ali no final do século XIX, começo do século XX, ele é a partir daqui. Eu não quero saber o depois, eu vou escrever a gramática dessa língua a partir daqui. Então, veja como essa perspectiva está dentro do que a gente chama de sincronia. Eu não quero ver o antes e eu não quero pensar como essa língua vai ficar. Eu quero deixar ela registrada como ela é a partir daqui. Ele está reduzindo o impacto da história a zero. E os filólogos não sabem, não fazem isso. Os filólogos, eles partem justamente de uma perspectiva diacrônica. Ele quer ver a língua antes, provavelmente, né, naquele momento, e pensar como ela pode se transformar daqui para frente. Então, é uma pergunta muito interessante, Heitor. Eu espero ter respondido, tá? Ou ter dado alguma luz para você. Qualquer coisa você pode retomar de um outro modo. Tá? Então, nós estamos sendo sincrônicos ao que nós estamos estudando. Como é? Nós estamos sendo sincrônicos ao que nós estamos estudando. Bom, seria bacana se a gente tivesse mais tempo, né, para desenvolver um diálogo. Mas estou à disposição, viu, Heitor? Se você quiser, depois a gente pode avançar nesse debate. Deixa eu retomar aqui. Bom, então a escola sociológica francesa, ela está nessa perspectiva intelectualista, racionalista, né, e levando em consideração o tempo sincrônico das outras culturas, ou seja, né, o agora daquele momento histórico. Tá? A gente vai ver isso, a gente está discutindo isso hoje, mas depois a gente vai aprofundar isso em cada escola. Né? Quando a gente entrar a partir da próxima semana na escola francesa, vai ser o que a gente vai falar. E aí a gente vai entender essa ideia de que as instituições transcendem os indivíduos e ganham racionalidade própria, que passam a alimentar, né, os princípios de raciocínios individuais, para que os indivíduos possam agir no mundo, né, em coletividade, etc, etc, etc. A gente vai ver um por um. Hoje a gente está tendo um panorama geral dessas escolas, de onde elas surgiram filosoficamente, como elas trabalham a temporalidade histórica, para a partir da próxima semana a gente ver especificamente cada uma dessas escolas. Tá? Bom, depois a gente tem a Escola Britânica de Antropologia, tá? Que é uma escola que está dentro de uma linhagem filosófica empirista, né? E que também tem uma perspectiva sincrônica. E aí, vejam, quando a gente fala que a escola sociológica francesa ela estava numa perspectiva racionalista, tá? É importante dizer que era uma perspectiva que não fazia trabalho de campo. Além do argumento filosófico da definição do fato social, ou seja, né, do tratamento do fenômeno social, de modo a transformá-lo num fato científico, ou seja, num fato possível de ser abordado pelas ciências sociais, um fato social, eles não faziam trabalho de campo. Ou seja, isso é mais um demarcador que eles estão à margem de uma tradição empirista. Então, eles produzem explicações sobre os fenômenos sociais, né, dentro dessa perspectiva racionalista, né, tanto pensando que as instituições sociais adquirem racionalidade própria aos indivíduos, e essa racionalidade transcendental aos indivíduos vai ser a base para a capacidade de raciocínio dos indivíduos em grupo. Eles também estão numa perspectiva racionalista no sentido de, né, promover explicações racionais sobre dados que não são empíricos, ou seja, dados que não são fruto da experiência deles em trabalho de campo. A escola sociológica francesa produz explicações que particularmente me agradam muito, né? Especialmente o Marcel Mauss me agradam muito, é uma tradição da qual eu acho interessante. Mas eles produzem explicações racionais
sobre o mundo a partir de dados que chegam de terceiros. O viajante que está na África, o viajante que está na Austrália, né? O francês que veio aqui no Brasil, na Guiana Francesa, que levou material para eles estudarem. Então, é mais um dado que fundamenta a perspectiva racionalista dessa escola. A escola empirista, não. A escola empirista é de uma... Né, a escola britânica, que é a escola estrutural, é de uma tradição empírica. Então, antes de explicar qualquer versão sobre a diversidade cultural, eles vão a campo. Tem o Radcliffe Brown e o Malinowski, né, que são os dois principais autores dessa escola, da escola britânica, e eles partem do princípio empirista de que, para se produzir qualquer explicação do mundo, é preciso você ir a campo. Antes de produzir qualquer explicação, eu preciso me deslocar, ir a campo, aprender uma outra língua, conviver intensamente com a outra cultura, coletar o maior número de dados que eu puder dessa outra cultura, censo demográfico, elaborar uma gramática básica dessa língua para me comunicar, ver como é a relação entre homens e mulheres, entre homens, mulheres e crianças, ver como se dão as relações dessa cultura, para poder, depois disso, sair do campo, pegar o meu diário de campo, refletir sobre ele e aí sim produzir uma explicação sobre aquela cultura. Então, eles partem de uma perspectiva empírica como princípio fundamental da produção do conhecimento. Primeiro eu vou a campo e depois eu produzo uma explicação sobre o que eu coletei em campo. Eu não crio explicações sobre o que eu tenho escutado falar para ver se elas batem com o maior número de relatos que eu consigo pegar dos viajantes, administradores da colônia. É como se os racionalistas eles tivessem ali, para além da ideia, né, da racionalidade transcendental das instituições, eles tivessem ali, digamos assim, insights sobre a diversidade cultural que eles queriam comprovar a partir do maior número de relatos de viagem que eles conseguiam pegar. Os empiristas, não. Os empiristas, eles saíam do seu lugar, né, para fazer uma coleta de dados, depois eles retornavam e faziam o tratamento desses dados, para, a partir desses próprios dados, fazer emergir uma explicação sobre a diversidade cultural. E, né, diferente dos racionalistas, eles primeiro iam a campo para poder produzir suas hipóteses, suas explicações sobre o mundo. Mas semelhante aos racionalistas da escola sociológica francesa, eles adotam uma perspectiva assincrônica. Uma perspectiva sincrônica. O Malinowski, quando ele chega nas Ilhas Trobriand, não sei se vocês já leram, eu acredito que vocês devem ter lido, a gente vai ler daqui a pouco. O Malinowski, quando ele inicia o Argonautas do Pacífico Ocidental, a primeira coisa que ele diz é, olha, as culturas estão acabando. E antes de acabar, eu preciso registrar como é essas culturas que estão ali, distantes da nossa cultura europeia. Então, eu quero ver o que há de mais fundamental naquela cultura. Quando o Malinowski chegou a campo, nas Ilhas Trobriand, ele não diz isso no livro. A gente lê quando a gente vai estudar o Malinowski pelos biógrafos, pelo olhar da antropologia contemporânea. Mas quando o Malinowski chegou a campo, já havia todo um comércio de franceses, ingleses, australianos, com os nativos das Ilhas Trobriand. Eles falavam ali, digamos, o idioma local, que eu vou aqui chamar de trobriandês, que não é, mas era um idioma, né, que tem uma definição própria que a gente vai ver mais à frente, o idioma local, mas eles falavam também o idioma colonial, do pidgin, que é uma mistura de inglês com francês, tá? Que os povos nativos dessas ilhas que estavam sendo exploradas por australianos, ingleses,
franceses, americanos, eles já falavam. Né? Os trobriandeses, né? A gente não vê no Argonautas, mas já tinha todo um sistema de trocas com base num tipo de moeda de cobre que eles faziam com os traficantes de ostras. De ostras não, de pérolas. Tá? Havia todo um contato intenso dos trobriandeses com os traficantes de pérolas. O Malinowski, inclusive, quando chega lá nas Ilhas Trobriand, tem alguns indícios disso, né? Que ele evita para não mostrar as transformações históricas para o leitor. Ele evita. Mas tem alguns indícios que um leitor mais atento identifica. Quando ele chega nas Ilhas Trobriand, ele relata no seu Argonautas, que está ali, depois a gente vai trabalhar, ele já diz, olha, eu não posso ficar com os traficantes de ostras, porque senão eu não vou aprender a língua local. Porque se eu ficar com os traficantes de ostras, eu vou ter ali, né, sempre alguém para estar falando inglês, Os nativos, se me verem, se eu ficar na casa dos traficantes de ostras, os nativos, quando me verem, vão querer falar pidgin. Não vão querer falar o idioma deles. Então, eu preciso me manter afastado. Então ele pede para os traficantes, ele se afasta dos traficantes de ostra que oferece. Não, fica aqui com a gente, vai ficar ali com os nativos, numa cabana, fica aqui com a gente. E o Malinowski diz, não, eu preciso ficar com eles. Então o Malinowski vai montar uma tenda junto com os trobriandeses na própria, né, aldeia, entre aspas, na própria área de moradia dos trobriandeses para ficar lá e se afastar. E você não vê ele, o exercício que ele faz é justamente, o exercício retórico que ele faz no texto de escrita, é justamente isolar os trobriandeses, né? Construir uma representação dos trobriandeses como se eles estivessem ali isolados de todo esse processo de globalização, de comércio, né, de violência simbólica, de roubo, de tráfico, de pérolas, tudo. Ele isola os trobriandeses disso. Então fica muito evidente na obra do Malinowski ele aplicando essa perspectiva de lidar com o tempo histórico sincrônica. Eu quero ver eles aqui, dentro da própria temporalidade deles. Eu não quero ver como eles estão traficando, transando pérola com os traficantes. Eu não quero ver eles transando tabaco com os traficantes a partir... Fumo, né? Transando fumo com os traficantes a partir dessa moeda de cobre que os traficantes inventaram, que era uma moeda, um pedaço de cobre velho, não era uma moeda com o selo da coroa britânica ou com o selo da coroa britânica australiana, que a Austrália durante muito tempo foi também, teve uma colonização britânica. Eu quero ver eles em essência. Então, retoricamente, o texto muito rebuscado, ele vai construindo uma representação de que eles estão isolados num tempo histórico assim, muito particular e que ele precisa registrar antes que o progresso, a coisa toda, passe por cima daquela cultura como um trator. Tá? Em contrapartida, tudo isso que eu estou falando, pessoal, está aqui, tá? Tudo isso que eu estou falando está aqui, tá? Só que como eu já conheço, aí eu estou aqui, é o Malinowski, tá? Sentado com eles, na frente da tenda deles, tá? Aplicando justamente isso que a gente está vendo, né? Uma perspectiva empírica, um empiricista, né? Coletando os dados, escutando eles, o que eles têm a falar sobre eles mesmos, tá? Eu não vou dizer o que eu acho que eles estão falando, eu vou perguntar a eles o que é que eles acham e vou transcrever. Perceba como isso é empirista. Tá? E ele constrói uma representação dos trobriandeses como se eles estivessem vivendo em um tempo histórico fora desse tempo que é o tempo histórico que se vivia ali no final do século XIX, começo do século XX, que é o imperialismo passando por cima das outras culturas como um trator. Tá? Depois a gente tem a escola culturalista norte-americana, pessoal. Isso aqui é o Marcel Mauss, tá? O Marcel Mauss. E aqui a gente tem a escola culturalista, pessoal, que é uma escola que também tem uma perspectiva empirista. Tá? O principal expoente dessa escola é o Franz Boas.
Franz Boas, os textos deles são muito prazerosos de ler, porque ele faz um exercício ali de produzir uma explicação teórica muito embasado em observações de campo. Então a gente vai ler um texto chamado Raça e Progresso, que é o Franz Boas, ele tentando argumentar, para a sociedade americana, ali de começo do século XX, sobre a crueldade que é o sistema de apartheid que os Estados Unidos vivia ali nas primeiras décadas do século XX, que havia uma política institucional que segregava afrodescendentes e brancos. Vocês já viram, fotos históricas em que brancos e negros não podiam estar nos mesmos lugares. Se um negro tivesse sentado no ônibus e não tivesse mais lugar e subisse um branco, o negro tinha que se levantar e ceder o lugar ao branco. Então, Boas, as explicações teóricas dele partem primeiro de uma base empírica muito forte, assim como as suas discípulas. Margaret Mead, nós vamos ver aqui. Tá? Mas, apesar disso, apesar de ser um empirista, o Boas e o culturalismo, ele está numa perspectiva diacrônica. O Boas, ele, desde os seus primeiros estudos antropológicos, ele já situa o leitor, de como aquelas culturas elas estão passando por transformações que estão impactando diretamente no modo como elas interagem entre as outras. O Boas, antes de ser trazido para essa escola culturalista, ele já estava fazendo crítica aos evolucionistas, pensando nas trocas de elementos culturais, pensando essas trocas de elementos culturais como fruto de um processo histórico mais amplo, no qual as culturas, com suas particularidades históricas, estão inseridas. Então, o argumento do Boas e dos culturalistas era muito interessante. Olha, as culturas elas têm suas particularidades históricas. Tá? E cada cultura com a sua particularidade histórica, dentro do processo de transformação histórico mais amplo que elas estão vivendo, elas estão trocando elementos culturais, seja de produção material, como elementos culturais mais abstratos, como organização familiar, divisão do trabalho, dentro das relações de parentesco, etc. e tal. Então, o Boas, e a escola culturalista, apesar de ser uma perspectiva empirista, é uma perspectiva empirista que trabalha o tempo histórico, a temporalidade histórica, numa perspectiva diacrônica. Margaret Mead é o Sexo e Temperamento. O Crisântemo e a Espada, da Ruth Benedict, é fantástico para a gente ver essa perspectiva diacrônica. O Crisântemo e a Espada, que é um livro que ela fez sob encomenda para o governo norte-americano na época da Segunda Guerra Mundial, é um livro muito bacana, que ela está analisando as transformações históricas, analisando antropologicamente as transformações históricas que a sociedade japonesa passou, até chegar, por exemplo, nos kamikaze. Vocês sabem o que são os kamikaze, Era aqueles soldados japoneses que herdaram aquela tradição histórica dos samurais, que, para evitar a desonra de perder a guerra de forma desonrosa, eles preferiam perder a vida de forma honrosa, com honra. Então, o exército americano, por exemplo, estava num porta-aviões, ele via os aviões japoneses já atirando, dizendo, acabou a munição, agora eles vão embora, vamos relaxar. Quando vê, os aviões vinham, se jogavam nos navios e explodiam os navios. Então, eles não sabiam como agir, porque eles não conheciam as transformações históricas pelas quais a sociedade japonesa passou e não sabiam por que os japoneses faziam isso. Eles capturavam um prisioneiro hoje, amanhã eles iam interrogar, o prisioneiro estava morto, se suicidou. Então, como é que a gente vai entender esse povo? Vamos chamar um antropólogo,
né, que vai entender, né, a história cultural a partir de uma abordagem que vai ver como, ao longo da história daquela cultura, ela chegou a isso que ela é hoje. Uma sociedade disciplinada, que dá muito valor à honra, e que, quando vê a capacidade de ser desonrado, prefere se matar e matar o inimigo do que perder a vida, ou melhor, do que se entregar. Sim, Gilberto Freire, ele está inserido nessa perspectiva culturalista. Tá? Gilberto Freire, ele foi orientado por Franz Boas, e o Casa Grande Senzala é um livro que tem muita inspiração no Raça e Progresso, de Franz Boas. Foi uma série de escritos, que é um escrito, dentre muitos outros escritos, que o Franz Boas produziu para criticar, não é, o modo como os afrodescendentes eram tratados historicamente, né, de forma preconceituosa, excludente pela sociedade norte-americana. Tá? Inclusive, esse conceito de democracia racial que o Gilberto Freire desenvolveu, que é um conceito que, para a época, foi interessante, mas que é muito ruim, porque ele coloca para debaixo do tapete o racismo que existe no país. Quando o Gilberto Freire desenvolveu esse conceito de democracia racial, foi justamente em diálogo com Boas, dizendo, olha, nos Estados Unidos os negros são segregados, brancos e negros são segregados, não podem se misturar. Existem regras políticas, institucionais, existe um guarda fiscalizando se um afrodescendente entra num restaurante para branco. Se um afrodescendente estiver no ônibus lotado e não ceder um lugar para um branco, o branco pode chamar o guarda e o afrodescendente pode ser preso. Então, Gilberto Freire, em diálogo com Boas, disse, olha, no Brasil não acontece isso. No Brasil, por mais que tenha sido uma sociedade escravocrata, com a abolição, muito criticado demais, enfim, demais. No Brasil, mesmo sendo uma sociedade escravocrata, como a norte-americana, quando houve a abolição, negros e brancos conviviam nos mesmos espaços, sem nenhuma segregação. Os Estados Unidos não. Houve a abolição e negros e brancos eram segregados. Então, é um conceito muito criticado. Tá? Por fim, pessoal, a escola interpretativa é uma escola intelectualista de perspectiva diacrônica. Arthur Ramos, ele é um teórico das ciências sociais do Brasil, né? Que ele é muito utilizado pela antropologia, quando a gente está falando da antropologia nacional. E o Arthur Ramos, ele tem ali uma série de trabalhos que dialogam com essa temática da raça e da eugenia, tá? Que eles discutiam o modo como, né, uma sociedade como a brasileira, que é uma sociedade fruto da mistura das raças, ela teria ali uma projeção de futuro. Então, tanto o Gilberto Freire quanto o Arthur Ramos estavam inseridos nesse cenário. Tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte. André, vamos fazer o seguinte. Próxima aula, a gente inicia a Escola Sociológica Francesa e eu vou começar fazendo o desfecho dessa última corrente aqui. Tá? Então, eu vou dar uma olhadinha no que você perguntou sobre o Arthur Ramos para a gente fazer a transição, tá, disso daqui. A gente poderia parar esse texto até aqui, porque a gente não vai ver essa escola. Tá? Mas na próxima aula eu vou tirar 10 minutinhos, 10 minutos. Tá? Então a gente pode falar um pouco mais do Arthur Ramos. Eu confesso que é um autor que eu não tenho muita apropriação. O Arthur Ramos, apesar de conhecer a contribuição teórica dele dentro, né, do contexto mais amplo das ciências sociais. E aí eu vou pegar essa deixa do André, né, para a gente fechar esse tema e fechar esse quadro. Tá? E aí eu vou compartilhar o texto do Emile Durkheim
que é um texto biográfico, para a gente falar um pouco sobre o Emílio Durkheim, tá? E aí, nossa próxima aula será a última aula dessa primeira parte do semestre. E aí, lembrando que dia 1 de dezembro vocês têm prova, tá? Dia 1 de dezembro é a prova AB1, tá? E aí,